bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos o comentário e a resolução da prova de matemática da Escola Naval de 2022, modelo azul. Antes de tudo, peço para que vocês deixem um like, compartilhem esse vídeo e deixem aí nos comentários sugestões para vídeos futuros. Muito bem, vamos agora fazer a leitura do enunciado. Questão número 1. Seja A o conjunto de valores reais, para o qual a função f de x, aí escrita, uma função logarítmica, log de x ao quadrado menos x na base 1/3 na base 10 esteja definida, e seja B o conjunto dos valores reais de k, de forma que a equação x ao quadrado menos 2x mais log de k menos 2 na base 10 igual a zero admita raízes reais distintas. Desse modo, assinale a opção que apresenta o conjunto interseção A, B, ou seja, ele quer saber qual que é a interseção entre os conjuntos A e B. Portanto, para resolvermos essa questão, precisaremos discutir quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. E a gente vai fazer essa análise separadamente. E para isso, em ambas as análises, nós precisaremos do conceito fundamental, que é a condição de existência do logaritmo. E para isso, vamos à definição de logaritmo. Logaritmo eu chamo logaritmo de expoente, uma vez que log de A na base B é igual a C, se somente se A é igual a B elevado a C. Portanto, a gente está descobrindo um número que elevado a um número x responde um número y. Fazendo essa análise, nós concluímos que A, sendo o logaritmando, tem que ser maior do que zero. E B, a base, tem que ser diferente de 1 e maior do que zero. Daí, essa é a chamada condição de existência do logaritmo. Vamos agora analisar, portanto, o nosso conjunto A, ou seja, qual que é o conjunto validade dessa função A? Veja que a gente tem um logaritmo. Portanto, o seu logaritmando deve ser maior do que zero. A gente já observa que as bases aqui são diferentes de 1 e maiores do que zero. Então, sem problema. Agora vamos analisar, portanto, o nosso primeiro passo, que é a análise do conjunto A. Então, solução. Análise do conjunto A. Perceba nessa função que nós temos um log e tudo isso aqui que eu vou circular de vermelho é o nosso logaritmando, faz o papel do nosso A. Portanto, a nossa primeira condição é de que esse valor seja maior do que zero. Portanto, log de x ao quadrado menos x mais 1 deve ser, na base 1/3, deve ser maior do que zero. A gente pode modificar isso aqui. Se você observar, 1/3, vou colocar aqui como asterisco, 1/3 a gente pode escrever como sendo 3 elevado a menos 1. Portanto, a gente pode dizer que isso aqui é 3 elevado a menos 1. Daí nós temos o seguinte, nós temos que menos log. Eu estou jogando esse menos 1 aqui para fora do logaritmo, para fora da base do logaritmo. Isso é uma propriedade do logaritmo. x2 menos x mais 1, na base 3, tem que ser maior do que zero. Ajeitando essa inequação, nós temos que esse logaritmo tem que ser, na verdade, menor do que zero. Ou seja, log de x2 menos x mais 1 tem que ser menor do que zero, isso na base 3. E aí a gente precisa analisar e refletir um pouco sobre essa inequação que a gente chegou. Veja, se isso aqui fosse igual a zero, nós teríamos o quê? Nós teríamos que x2 menos x mais 1, da nossa definição de logaritmo, seria 3 elevado a zero. E 3 elevado a zero, nós já sabemos que é 1. Seria igual a 1, portanto. Certo, mas nós não queremos que isso seja menor do que zero. Portanto, tudo isso, ou seja, x ao quadrado menos x mais 1, tem que ser menor do que 1. Então, a gente ganha dessa inequação, prosseguindo aqui, ó, nós ganhamos que x ao quadrado menos x mais 1 deve ser menor do que 1. Porque se fosse igual a 1, a gente teria que isso aqui seria igual a zero. Mas como nós queremos que seja menor do que zero, então isso deve ser menor do que 1. Então, simplificando aqui, ó, 1 com 1 vai embora. Nós temos aqui que
x, já colocando em evidência, x que multiplica x menos 1, deve ser menor do que zero. Deve ser menor do que zero. E aqui a gente tem uma análise muito simples para a gente fazer. Veja que nós temos duas funções, sei lá, função h e a função t. Então, veja só, nós temos as funções h e a função t, e nós temos o produto dessas duas funções. Então, vamos analisar aqui o produto dessas duas funções. Então, aqui, vamos chamar essa função aqui de função h de x, essa função aqui de t de x, e aqui a gente vai ter o produto h de x vezes t de x. Então, nós temos aqui h de x, t de x, e aqui o produto, que eu vou chamar de p. Muito bem. Veja, quem é a raiz da função h de x? Ora, x igual a zero, zero. Então, vamos marcar aqui o zero. Quem é a raiz da função t de x? X igual a 1, responde t de x igual a zero. Portanto, nós temos 1. Então, eu vou marcar esses dois valores aqui, ó, pontilhando. Nós temos 0 e 1. Agora, vamos analisar o sinal, né? Veja que a função x, a função identidade, né, é assim. Enquanto que a função x menos 1 também é dessa maneira. Também tem a mesma inclinação, porque tem o mesmo coeficiente angular. Portanto, são retas paralelas no campo dos reais, né? Definindo as funções de reais em reais. Muito bem. Então, vamos analisar aqui os sinais. Vamos analisar aqui na cor vermelha. Perceba que para valores maiores do que zero, a função h de x responde valores positivos. Portanto, nós temos valores positivos. Para valores menores do que zero, nós temos valores negativos. Muito bem. Agora, em relação à função t de x, para valores maiores do que 1, nós responderemos valores positivos em t de x. E para valores menores do que 1, responderemos valores negativos em t de x. Como o nosso produto desejado deve ser menor do que zero, ou um deve ser positivo e outro negativo, é a única opção. Porque se ambos forem positivos, o produto dá positivo. E se ambos forem negativos, o produto também dá positivo. Inclusive, futuramente vamos gravar aí um vídeo explicando de por que menos vezes menos dá um valor positivo. Muita gente tem dúvida de por que você multiplicando um valor negativo por um valor negativo, a gente resulta em um número positivo, e nós vamos explicar esse motivo. Portanto, perceba que para x entre 0 e 1, nós temos justamente o que nós queríamos, que é o produto ser menor do que zero. Então, aqui ó, nós temos o valor desse produto menor do que zero. Menores do que zero, positivo. Maiores do que 1, também positivo. Né? A gente tem aqui o padrão de uma função de segundo grau que realmente acontece. Daí a gente tira a conclusão de que x deve estar entre 1, entre 0 e 1. Vou escrever melhor. Aqui, ó, conclusão. Vou chamar esse resultado de resultado 1. 0 deve ser, x deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque olhando para dentro aqui, ó, do nosso logaritmando, a gente tem outro logaritmo. E dentro desse logaritmo, a gente tem que garantir que esse logaritmando seja maior do que zero. Ou seja, como segundo asterisco aqui, nós temos que x2 menos x mais 1 deve ser maior do que zero. Mas perceba que o discriminante dessa equação aqui, ó, ele dá negativo. E como ele tem a concavidade para cima, a gente sabe que para todo x, esse camarada será sempre maior do que zero. Então, vamos lá calcular o discriminante. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 4ac, menos 4, dá menos 3. Portanto, nós temos que essa função aqui, ó, ela seria aqui, em termos de x, ela seria dessa forma. Ou seja, para todo x real, para todo x pertencente aos reais, esse valor, ou seja, x2 menos x mais 1, é maior do que zero. Então, a gente não deve se preocupar, e a única condição que a gente achou realmente é essa condição número 1 aqui. Portanto, isso que nós encontramos nada mais é do que o conjunto A.
Então, vamos especificar aqui o conjunto A. O conjunto A... Opa! O conjunto A é, portanto, os valores de x pertencente aos reais, tais que x é maior do que 0, menor do que 1. Então, esse aí é o valor do nosso conjunto A. Agora, vamos discutir o nosso conjunto B, que vai ser uma análise até mais simples do que essa. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos puxar aqui um novo slide e aumentar aqui a tela. Muito bem. E, de maneira semelhante, vamos aqui como nosso segundo passo. Análise do conjunto B. Muito bem. Vamos puxar aqui a nossa imagem. Nós temos que o conjunto B são os valores reais de K, de forma que a equação admita raízes reais distintas. Então, vamos copiar a nossa equação aqui. Vamos copiar aqui a nossa equação. Essa aqui é a nossa equação. Muito bem. E a gente tem que essa equação deve admitir raízes reais distintas, ou seja, o discriminante dessa equação deve ser maior do que zero. Ora, se o discriminante dessa equação deve ser maior do que zero, perceba que o nosso discriminante pode ser calculado como sendo b ao quadrado, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes 1, vezes o c. O valor de c é isso aí, ó, log de k menos 2 na base 10. Isso tudo deve ser maior do que zero. Portanto, dividindo tudo por 4, né? Dividindo tudo por 4, nós teremos 1 menos log de k menos 2 na base 10 deve ser maior do que zero. Ajeitando essa equação, nós temos que log de k menos 10, k menos 2, perdão, k menos 2 na base 10 deve ser maior do que 1. E, de novo, perceba que se isso fosse igual a 1, nós teríamos que k menos 2, se isso fosse igual a 1, nós teríamos que k menos 2 igual a 10. Portanto, a gente quer que isso seja menor do que 1. Então, a gente tem que isso seja menor do que 10. Então, a gente prossegue aqui a nossa equação e nós ganhamos que k menos 2 deve ser menor do que 10, o que nos fornece k menor do que 12. Muito bem, então vamos chamar essa condição aqui de condição 2. E nós não podemos nos esquecer que dentro desse logaritmo aqui nós temos um logaritmando. E a gente tem que garantir que esse logaritmando seja maior do que zero, dada a nossa condição de existência. Portanto, a nossa outra condição, vamos marcar aqui como terceiro asterisco, é a seguinte: k menos 2 deve ser maior do que zero. Portanto, k deve ser maior do que 2. Maior do que 2. E aí a gente já viu que não existe interseção entre esses dois conjuntos A e B. Então, veja, a gente ganhou essa terceira condição aqui, ó. O que nos fornece, ou seja, de 2 e 3, a gente ganha que B será os valores de K pertencente aos reais, tais que K seja maior do que 2 e menor do que 12. Então, perceba que, se nós puxarmos aqui mais um slide, nós temos aí, ó, nosso valor A. Vamos colocar tudo em função de intervalos. Nosso conjunto A são os valores aberto em 0 até 1. E o nosso conjunto B, em notação de intervalo, vai ser de 2 aberto em 2 até 12.
Então, perceba que A interseção com B é disjunto, ou seja, a interseção é vazia. Na nossa reta real, vamos aqui puxar o conjunto A, o conjunto B. E aqui a gente vai fazer a interseção. Então, nós temos aqui A, B e A interseção com B. Perceba, quem que é o nosso valor de A? Nós temos 0 até 1. E B, nós temos de 2 até 12. Então, eu vou fazer aqui em azul o nosso conjunto A e em verde o nosso conjunto B. Perceba que ao fazermos os pontilhados aqui, a interseção desses dois conjuntos é vazia, portanto não há interseção. São conjuntos chamados disjuntos. Diante disso, nós marcamos aí o gabarito expresso pelo item A, que é vazio. A interseção entre os dois conjuntos é vazia e, portanto, marcamos aí o gabarito letra A. Lembrando, passo a passo, condição de existência do logaritmo, o logaritmando deve ser maior que zero, a base deve ser diferente de 1 maior que zero. Utilizamos aqui algumas propriedades, de tirarmos essa base fracionária, a gente diz que 1/3 é 3 elevado a menos 1, e a gente manda esse menos 1 para fora do logaritmo. A gente analisa o que nós queríamos, ou seja, esse logaritmo ser menor do que zero implica que ele deve ser menor do que 1, correto? Porque se ele fosse igual a zero, esse logaritmando responderia 1. Fizemos a análise de sinal aí, muito completa, e aí a gente ganhou duas condições. Para o conjunto B, da mesma forma, a gente analisou a questão do discriminante ser maior do que zero, para que se tenha duas raízes reais distintas, e voltamos na nossa condição inicial, que é o logaritmando ser maior do que zero. Daí a gente ganhou dois intervalos de existência para esses conjuntos A e B, e nós percebemos que não existe interseção entre esses dois intervalos, caracterizando assim dois conjuntos disjuntos. Agradeço a oportunidade de ter resolvido esse problema, interessante problema da Escola Naval de 2022, e vamos agora para a questão de número 2. Obrigado, até a próxima.